Olá, irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante por uma das narrativas mais poderosas e transformadoras de toda a Bíblia, a história do Êxodo. Vamos explorar como a mão de Deus no Êxodo operou milagres extraordinários para libertar o seu povo. Então, prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia e venha comigo mergulhar nesta incrível demonstração do poder e do amor de Deus. A história começa no Egito, onde os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó se tornaram um povo numeroso, mas a prosperidade inicial deu lugar a uma amarga escravidão. Gênesis nos conta como José levou sua família para o Egito. Mas séculos depois, um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao poder. Temendo o crescimento dos hebreus, ele os subjugou com trabalho forçado e uma crueldade sem limites. O clamor do povo subiu aos céus. Eles gemiam sob o peso da opressão. E a Bíblia nos diz, em Êxodo capítulo 2, que Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. É neste cenário de desespero que Deus levanta um libertador improvável, Moisés, um hebreu criado como príncipe no palácio do faraó. Após fugir do Egito, Moisés viveu como pastor em Midian por 40 anos. Um dia, enquanto cuidava de suas ovelhas, ele viu algo extraordinário. Uma sarça que queimava, mas não era consumida pelo fogo. Era o próprio Deus se manifestando ali, do meio do fogo. Deus chamou Moisés pelo nome e lhe deu uma missão monumental: voltar ao Egito e dizer a Faraó para libertar o povo de Israel. Moisés, sentindo-se inadequado, hesitou. Ele deu desculpas. Quem sou eu para ir a Faraó? E se eles não acreditarem em mim? Mas para cada dúvida de Moisés, Deus tinha uma resposta cheia de poder e segurança. Ele prometeu: eu estarei com você. Deus revelou seu nome sagrado, Eu sou o que sou, mostrando sua soberania e presença constante. Ele também deu a Moisés sinais milagrosos para provar que a sua missão era divina. Seu cajado se transformaria em serpente, e sua mão ficaria leprosa e depois curada. E para ajudá-lo, Deus designou seu irmão, Arão, para ser seu porta-voz. Assim, fortalecido pela promessa divina, Moisés retornou ao Egito. Ele e Arão foram diante de Faraó, o homem mais poderoso da terra, e entregaram a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. A resposta de Faraó foi de puro desprezo e arrogância. Quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Ele perguntou. Em vez de libertar os israelitas, Faraó tornou o trabalho deles ainda mais pesado, ordenando que eles mesmos coletassem a palha para fazer tijolos. O sofrimento do povo aumentou, e a esperança parecia ainda mais distante. Mas este era apenas o começo do confronto entre o poder de Deus e a teimosia de um rei. Faraó endureceu o seu coração, e assim, Deus começou a demonstrar seu poder de uma forma que o Egito jamais esqueceria. Começou a sequência das 10 pragas. Cada praga não era apenas um desastre natural, era um ataque direto e deliberado aos deuses egípcios, mostrando que eles não eram nada diante do único Deus verdadeiro. A primeira praga transformou as águas do rio Nilo em sangue. O Nilo era a fonte de vida do Egito, adorado como o deus Hop. Ao ferir o rio, Deus mostrou sua soberania sobre a vida e a própria essência do Egito Sagramessei, as pragas das rãs, dos piolhos e das moscas. Cada uma delas trouxe caos e desconforto, expondo a impotência dos mágicos de Faraó, que no início tentaram replicar os milagres, mas logo tiveram que admitir: isto é o dedo de Deus. É importante notar que, a partir da quarta praga, Deus fez uma distinção clara. Enquanto o Egito sofria, a terra de Gósen, onde os israelitas viviam, era protegida. Deus estava mostrando que Ele cuida do seu povo. Mesmo com todo o sofrimento,
o coração de Faraó permanecia endurecido. Então, vieram pragas ainda mais severas. A praga sobre os rebanhos atacou a riqueza do Egito e deuses associados a touros e vacas, como Apis e Hathor. Depois, vieram as úlceras dolorosas que afligiram os egípcios, inclusive os magos, que nem conseguiam ficar de pé diante de Moisés. A seguir, uma chuva de pedras como nunca antes vista no Egito destruiu as colheitas. Mas novamente, não caiu em Gósen. Deus estava sistematicamente desmantelando a economia, a religião e o orgulho do Egito. A oitava praga trouxe enxames de gafanhotos que devoraram tudo o que a chuva de pedras havia deixado. A nona praga foi uma escuridão palpável, uma treva tão densa que cobriu o Egito por 3 dias. Os egípcios, que adoravam o deus Sol, Ra, foram mergulhados em trevas literais, enquanto na casa dos filhos de Israel havia luz. Cada praga era um convite para Faraó se arrepender, mas a cada vez ele se recusava. Seu orgulho o impedia de reconhecer a soberania do Deus de Israel. Finalmente, Deus anunciou a 10ª e última praga, a mais terrível de todas: a morte de todos os primogênitos do Egito, desde o filho de Faraó até o filho do servo, e as primeiras crias dos animais. Mas, em meio a este juízo devastador, Deus proveu um caminho de salvação para o seu povo. Ele instituiu a Páscoa. Cada família israelita deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e passar o seu sangue nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito, ele veria o sangue e passaria por cima daquela casa, poupando o primogênito. O sangue do cordeiro era o sinal da redenção, um prenúncio poderoso do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquela noite, um grande clamor se levantou no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. O coração de Faraó foi finalmente quebrado. Ele chamou Moisés e Arão no meio da noite e disse: Saiam do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão e adorem o Senhor, como vocês pediram. O poder de Deus foi tão esmagador que os próprios egípcios insistiram para que os israelitas partissem rapidamente, dando-lhes prata, ouro e roupas. Depois de 430 anos, o povo de Deus estava, finalmente, livre, mas a provação ainda não havia terminado. A liberdade recém-conquistada foi imediatamente posta à prova. Faraó, em mais um ato de teimosia, se arrependeu de ter deixado o povo ir e saiu em perseguição com todo o seu exército, seus carros e cavaleiros. Os israelitas acampados junto ao Mar Vermelho se viram encurralados, o exército egípcio atrás deles e o mar intransponível à sua frente. O pânico tomou conta do povo. Eles clamaram a Moisés, dizendo: Foi por não haver sepulcros no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? É nesse momento de terror absoluto que Moisés proclama uma das mais belas declarações de fé da Bíblia. Ele diz ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Que palavras de confiança! Então a mão de Deus agiu novamente. Deus ordenou a Moisés que estendesse seu cajado sobre o mar. E durante toda a noite, um forte vento oriental soprou e dividiu as águas, transformando o fundo do mar em terra seca. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pé, com uma muralha de água à sua direita e outra à sua esquerda. O exército egípcio, cego pela fúria, o seguiu mar adentro. Mas quando todos os israelitas já estavam seguros do outro lado, Deus disse a Moisés para estender a mão novamente. As águas voltaram ao seu lugar e cobriram todos os carros, cavaleiros e todo o exército de Faraó. Nenhum deles sobreviveu. Naquela manhã, na outra margem, Israel viu o grande poder que o Senhor havia manifestado contra os egípcios. O povo temeu ao Senhor e pôs a sua confiança nele. A libertação foi completa. A história do Êxodo é um testemunho eterno do poder, da fidelidade
e do amor redentor de Deus. Ele ouve o clamor dos oprimidos, levanta libertadores e age de maneiras milagrosas para cumprir suas promessas. Assim como ele abriu o Mar Vermelho para o seu povo, ele pode abrir caminhos em nossas vidas, onde parece não haver saída. O mesmo Deus que derrotou os deuses do Egito é o nosso Deus hoje. Ele luta por nós e nos convida a confiar nele, mesmo quando estamos diante dos nossos próprios mares vermelhos. Que esta história fortaleça sua fé e te lembre que não há impossíveis para o nosso Deus. Ele é o Deus dos milagres, o Deus da libertação. Obrigado por ter nos acompanhado nesta jornada incrível através do livro do Êxodo. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com seus amigos e familiares e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Deixe nos comentários qual parte desta história mais te impacta. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.